Você sabia que existe uma grande diferença entre sua alma e o seu espírito? Muitas pessoas falam desses dois aspectos como se fossem a mesma coisa, mas a Bíblia mostra que eles têm funções totalmente distintas e um significado diferente para a vida de cada um de nós. Hoje, neste vídeo, vou revelar a verdade bíblica sobre a sua alma e o seu espírito que vão transformar seu pensamento e mudar seu entendimento sobre eles. Mas antes, inscrevam-se no canal, deixe o like, comente e compartilhe este vídeo. Para começar, vamos ver qual é a diferença entre alma e espírito. O espírito é a parte mais profunda, criada para ter comunhão direta com Deus. É no espírito que a presença do Espírito Santo habita quando alguém aceita Jesus como Salvador. O espírito humano é como uma chama que pode se apagar sem o sopro divino. Mas quando recebe vida de Deus, se torna o canal direto da revelação. É no Espírito que acontece a regeneração e o novo nascimento mencionado por Jesus em João capítulo 3. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A alma, por sua vez, é o centro das emoções, da mente, das vontades e dos sentimentos. É nela que estão guardadas as lembranças, os desejos e os pensamentos. Quando Davi dizia: "Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim?" Ele estava falando dessa parte emocional que sente tristeza, alegria, dor e esperança. A alma é como o campo onde nossas experiências são armazenadas, mas ela precisa ser moldada e renovada pela palavra de Deus para se alinhar com o Espírito. Compreender essa diferença é essencial, porque muitos vivem uma vida cristã baseada apenas nas emoções da alma, sem alimentar o espírito. Quantas vezes pessoas buscam somente sentir algo no culto, choram, se emocionam, mas não alimentam o espírito com a palavra? É como alguém que enche o tanque do carro errado e depois se pergunta por que não consegue andar. O espírito é o motor que nos liga ao céu. A alma é o volante, os sentimentos, os pensamentos que dirigem nossas decisões. Se não houver harmonia, a vida cristã se torna instável. Já se perguntou por que às vezes parece difícil orar, mesmo tendo vontade? Isso acontece porque a alma sente, mas o espírito precisa ser fortalecido. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus diz aos discípulos: "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação." Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui vemos de novo o contraste entre partes do nosso ser. Muitos estudiosos renomados explicam que o ser humano é tripartido: corpo, alma e espírito. Isso não é mera teoria. É uma realidade bíblica. O corpo nos conecta ao mundo físico, a alma às nossas emoções e o espírito a Deus. Se um desses aspectos está negligenciado, todo o ser sofre desequilíbrio. E como saber se o espírito está realmente vivo? O apóstolo Paulo nos dá pistas em Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso significa que, no interior, o Espírito Santo confirma quem somos. A alma pode duvidar, sentir medo, mas o Espírito cheio de Deus tem certeza de sua identidade. Amados, quando a Bíblia fala em andar no Espírito, como em Gálatas capítulo 5, dizendo: "Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne", ela está nos mostrando um caminho de vitória sobre o pecado. Não se trata apenas de controlar as emoções da alma, mas de permitir que o Espírito Santo governe o espírito humano e, a partir dele, influencie as decisões e sentimentos da alma. É uma transformação de dentro para fora. Quantas vezes se percebe que as emoções são voláteis? Um dia há ânimo para orar, no outro dia há cansaço e vontade de desistir. É aí que entra o fortalecimento do espírito. Em primeira carta de Pedro, capítulo 2, está escrito:
Desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o leite espiritual não falsificado, para que por ele vades crescendo. O alimento da alma é diferente do alimento do espírito. A alma pode se satisfazer com músicas, com palavras de conforto, mas o espírito só cresce quando se alimenta da palavra viva de Deus e do relacionamento íntimo com Ele. Quando se compreende o contexto histórico e arqueológico da Bíblia, percebe-se que desde o Antigo Testamento, Deus sempre buscou o coração do homem, o seu interior mais profundo. Em Provérbios capítulo 20, versículo 27, lemos: O espírito do homem é a lâmpada do Senhor que esquadrinha todo o interior do ventre. Isso revela que é no Espírito que Deus lança sua luz para revelar intenções e purificar motivações. Talvez você se pergunte, mas se eu aceitei Jesus, meu espírito já não está salvo? Por que preciso fortalecê-lo? Sim, a salvação é um ato consumado na cruz, mas a vida cristã é um processo de santificação diária. O espírito é vivificado pela obra do Espírito Santo, mas precisa ser continuamente cheio da presença de Deus para governar a alma. Se a alma, com suas emoções e vontades, toma o controle, a vida espiritual enfraquece. Veja esse exemplo. Elias, o profeta, em 1 Reis, capítulo 19. Ele havia acabado de ver um grande milagre, o fogo descer do céu no Monte Carmelo. No entanto, logo depois, sua alma ficou abatida. Ele teve medo e quis desistir. O espírito de Elias estava cheio do poder de Deus, mas a alma abatida precisava de restauração. Deus então cuida dele, alimenta-o, faz com que descanse e depois fala com ele num sussurro suave. Essa cena mostra a diferença entre alma e espírito e como Deus trabalha em ambas as áreas. Outro ponto importante é que a alma pode ser ferida, mas o espírito renovado pode trazer cura. Salmos capítulo 23, versículo 3 diz: Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A alma precisa de refrigério, mas é o espírito, fortalecido pela presença de Deus, que conduz à justiça e ao alinhamento com a vontade divina. Quantos que estão assistindo este vídeo sentem que suas emoções estão sobrecarregadas, que a alma está cansada, ansiosa ou triste? Já percebeu que quando se volta para Deus com todo o coração e começa a orar em secreto, um alívio começa no interior, mesmo que as circunstâncias externas não mudem de imediato? Isso acontece porque o espírito recebe força do Espírito Santo e essa força transborda para a alma. Estudiosos explicam que a vida espiritual saudável é aquela onde o espírito, guiado pelo Espírito Santo, governa a alma e o corpo. Quando isso ocorre, há equilíbrio, paz e discernimento. Por isso, Paulo orava em 1ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Note que ele menciona as 3 partes separadamente, mostrando que todas precisam ser cuidadas, mas que a ordem começa pelo espírito. Amados, é preciso tomar consciência dessa ordem. Muitos alimentam o corpo com comida, a alma com entretenimento, mas deixam o espírito faminto. É por isso que tantas vezes se sente fraqueza espiritual. Alimentar o espírito é prioridade para que a alma seja transformada. Ler a palavra, meditar nas escrituras, adorar, orar, jejuar, tudo isso fortalece o espírito. E quando o espírito está forte, as emoções se estabilizam e a mente encontra paz. No mundo atual, somos constantemente estimulados pelas emoções. Redes sociais, notícias, pressões do trabalho, problemas familiares, tudo isso mexe com a alma. Mas, se não houver uma vida interior sólida no espírito, a pessoa é levada de um lado para o outro por cada emoção que sente.
Em Efésios capítulo 3, versículo 16, Paulo ora para que os cristãos sejam fortalecidos com poder pelo seu espírito no homem interior. O homem interior é o nosso espírito. É nele que precisamos ser fortalecidos para resistir às tempestades da vida. Como fazer isso? A primeira chave é separar momentos para buscar a Deus em secreto. Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 6: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Esse tempo secreto alimenta o espírito. Não depende de emoções ou de sentir algo. Mesmo quando a alma está cansada, a decisão de buscar a Deus fortalece o espírito. A segunda chave é meditar na palavra. Josué capítulo 1, versículo 8 diz: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meditar na palavra não é apenas ler rapidamente, é permitir que cada versículo entre no interior, moldando pensamentos e vontades. Quando a palavra entra no espírito, ela tem o poder de renovar a mente e transformar a alma. A terceira chave é a adoração verdadeira. Em João capítulo 4, versículo 24, Jesus declara: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que a adoração não é só cantar músicas bonitas, mas abrir o espírito para Deus. Quando se adora em espírito e em verdade, algo acontece no interior. O espírito se enche da presença divina e transborda para a alma. Muitos perguntam: como sei se estou ouvindo Deus no meu espírito ou se é apenas minha alma falando comigo? Essa é uma questão que todos enfrentam. A alma fala alto, com sentimentos e desejos imediatos. O espírito, guiado pelo Espírito Santo, fala com paz, com direção, com convicção que permanece. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15, está escrito: E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. A paz é um sinal do Espírito. Se há agitação e pressa, geralmente é a alma. Se há paz e firmeza, geralmente é o Espírito. Outro aspecto importante é que a alma precisa ser rendida ao Espírito Santo diariamente. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa rendição inclui corpo, alma e espírito. É como colocar tudo no altar para que Deus governe cada área. Para ilustrar, pense em uma pessoa que está diante de uma decisão difícil. A alma pode estar ansiosa, cheia de medo ou euforia. O espírito, guiado pelo Espírito Santo, traz discernimento e calma. Quando se aprende a discernir isso, as escolhas ficam mais sábias e alinhadas com a vontade de Deus. Isso não é algo místico, é o resultado de uma vida de comunhão e prática diária. Estudiosos cristãos ao longo dos séculos têm ensinado sobre isso. John Wesley falava sobre a testemunha interior do Espírito Santo. Watchman Nee falava sobre o Espírito como o lugar do conhecimento intuitivo de Deus. Andrew Murray destacava a necessidade de permanecer em Cristo para que o Espírito se mantenha vivo. Todos convergem na mesma verdade. O cristão precisa viver a partir do Espírito, não da alma. Irmãos, este é um chamado para um novo nível de vida espiritual. Não se trata de negar as emoções da alma, Deus as criou, mas de colocá-las sob o governo do Espírito renovado. Quando isso acontece, há equilíbrio. O cristão deixa de ser dominado por altos e baixos emocionais e passa a caminhar em firmeza e maturidade. Quantos aqui percebem que a alma tem estado no controle? Quantos sentem que precisam que o espírito se fortaleça?
Escrevam nos comentários, compartilhem suas experiências. Isso ajuda outros irmãos a crescerem juntos. A Bíblia mostra que a obra de salvação é completa. Ela alcança o espírito, a alma e o corpo. O espírito é vivificado imediatamente quando alguém aceita Jesus. A alma entra num processo de santificação e transformação, e o corpo será glorificado na ressurreição. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 53, Paulo diz: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Veja como Deus planejou cada parte do nosso ser. O espírito recebe vida nova agora, a alma vai sendo moldada e o corpo receberá uma nova forma no dia de Cristo. Por isso, é tão importante compreender essa diferença. Se uma pessoa vive apenas na alma, corre o risco de basear sua fé em sentimentos passageiros. Se vive no Espírito, guiado pelo Espírito Santo, terá firmeza, discernimento e perseverança até o fim. Jesus advertiu em Mateus capítulo 24, versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa perseverança vem de um espírito fortalecido e de uma alma submissa a Deus. Outro ponto profundo é que no Espírito somos transformados à imagem de Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Essa transformação não acontece apenas nas emoções. Ela começa no espírito e transborda para a alma, mudando pensamentos, sentimentos e vontades. Assim, a pessoa vai se tornando cada vez mais parecida com Jesus. E quando a alma e o espírito estão alinhados, há vitória contra o pecado e liberdade interior. Em Romanos capítulo 8, versículo 2, lemos: porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. A alma sente tentações, mas o Espírito cheio da vida de Cristo tem poder para vencer. É um processo diário, mas é real e acessível a todos que buscam. Queridos irmãos, este é um chamado para uma vida espiritual mais profunda. Não é apenas uma doutrina para saber de cor. É um caminho para viver em paz, em força e em comunhão íntima com Deus. A diferença entre alma e espírito não é um detalhe. É a chave para compreender o plano de Deus para o ser humano inteiro. Como está seu espírito? Ele está alimentado pela palavra, pela oração, pela adoração. E a sua alma? Ela está rendida a Deus ou dominando suas decisões? Hoje é um dia de decisão. O Espírito Santo quer fortalecer o seu interior, curar a sua alma e preparar o seu corpo para a glória futura. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu sou filho de Deus. Compartilhe também suas experiências de como Deus tem trabalhado na sua alma e no seu espírito. Isso pode edificar outros irmãos. E, acima de tudo, faça um compromisso hoje mesmo. Entregue toda a sua vida a Jesus Cristo. Se ainda não o aceitou como Salvador, ore e peça que Ele entre no seu coração. Alimente seu espírito e fortaleça sua alma em Cristo. Essa decisão é a mais importante de toda a sua existência. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada lar que assistiu a este estudo. Que essa revelação sobre alma e espírito produza fruto eterno em sua vida. Até o próximo vídeo.